Olá, empresário, olá, empresária, profissional liberal, dono de um pequeno negócio. Estamos dando início aqui ao 7º episódio do Sem Improviso. E hoje eu quero te fazer uma pergunta simples e objetiva. O que é importante na sua empresa? Você sabia que quando tudo é importante, tudo deixa de ser importante e isso vira um caos operacional no seu negócio? Eu sou Renato Frade, especialista em comportamento humano, estudioso e pesquisador do tema há mais de 30 anos. E hoje, atualmente, atuo com liderança, sobretudo no aspecto da inteligência emocional. E estou aqui com a Bárbara Oliveira, especialista em governança estratégica, gestão de processos, com mais de 20 anos também de experiência no mundo corporativo. Eu trago o que eu aprendi da vida do profissional liberal ao executivo e a Bárbara traz a experiência dela da estagiária à executiva. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde, boa noite, não sei que horário que estão assistindo. O importante é que seja bom. Tudo bem, olá. Vamos lá então? Vamos começar? Eu queria te fazer uma pergunta simples. Quem define as prioridades numa empresa, Bárbara? Boa. Muita empresa, ela confunde movimento com progresso. Então, assim, vamos lá. Tá sempre todo mundo muito ocupado, cheio de reuniões, cheio de tarefas, cheio de atividades. E cadê a entrega real? Tá sempre todo mundo ocupado, mas sem uma entrega real. Então, assim, quem define as prioridades na empresa? Muitas vezes, ninguém nem sabe quem define. Então, o que acontece? O comercial te puxa de um lado, o cliente te puxa de outro, o financeiro te cobrando ali em cima, o operacional ali no caos, entregando tudo, e as pessoas sem definição. Então, isso é o mais comum hoje na empresa, né? Então, quando tudo é prioridade, você não é prioridade, são reações. Então, você está reagindo a tudo que vem acontecendo. Então, a gente não pode nem dizer que são prioridades. Você está dizendo que o empresário, né, o profissional liberal, ou seja, qualquer pessoa que está numa rotina de trabalho, ele chama de prioridade as urgências reativas por falta de um planejamento e uma organização. Exato, tudo vira prioridade. Né? É o cliente que define, ele não estabelece prazo, aí ele está atendendo um cliente, entra outro, aquele segundo cliente já virou a prioridade, ele esqueceu do primeiro, entra o terceiro, ele já esqueceu do segundo do primeiro, daqui a pouco entra correndo alguém na sala, fala que aconteceu alguma coisa no CPU lá, ele sai correndo para resolver aquilo e fica que nem um louco apagando incêndio, é isso? Sim, aí daqui a pouco vem o comercial, te cobra o projeto de um outro cliente que você não entregou, e aí você para aquele que você estava fazendo para ir pro que o comercial está te pedindo, aí daqui a pouco vem o financeiro te cobrando alguma coisa também, aí você já para o que você estava fazendo pro comercial e já vai pro financeiro para saber o que está faltando ali para entregar, qual é a cobrança, está lá o financeiro te cobrando, se aquilo ali já foi entregue, para ele poder gerar a nota. Então, assim, acaba você ali naquele círculo, tudo é prioridade. Então, o que eu estou fazendo? Exatamente, eu estou reagindo. Então, vem um, eu reajo, aí estou trabalhando ali. Aí vem o outro, eu parei aqui, vou reagir, vou para o outro, estou reagindo. Então, não tem nada definido, né? Não são prioridades definidas e todo mundo chama de prioridade, né? Pois é. E qual é o preço? O preço que o líder, o dono do pequeno negócio ou o profissional liberal paga por ser reativo? Então, a prioridade deve ser uma escolha. E aí, a partir do momento que o empresário ele tá nesse caos, qual é o resultado? É justamente a equipe, o time, ele não sabe o que fazer, né, para onde correr. Então, o que acontece? Retrabalho, conflitos, aquela sensação de incompetência, né, eu não consigo entregar, a falta de foco, né, porque se eu estou focada no trabalho, eu estou virando para o outro. Então, são várias vertentes aí, falta de confiança, a gente passa a ter falta de confiança na empresa, aquele comprometimento, ali você está cansado, então você já não consegue se comprometer com o que você está fazendo. Então, assim, esses são os preços que o empresário acaba pagando, o que vai prejudicar as suas entregas, o que vai prejudicar as suas vendas, o que vai prejudicar a sua mente e a mente da sua equipe. É maravilhoso. Você acabou tocando, né, no ponto que falamos no podcast anterior, no podcast 6, o trovão e o barulho, né? Isso. Você acabou de descrever o barulho
E onde todo mundo acha que está o problema, que estão reagindo aos barulhos e não prestando atenção onde está o trovão. Né? Sim. E aí, acho que você, melhor do que ninguém, né, na mesa aqui, é claro, como colaboradora e como líder de equipe, né, nesses anos de experiência no mundo corporativo, você já sofreu isso na pele, né? E ainda sofre, né? Então eu queria que você contasse um pouco assim da sua percepção pessoal, de como você se sente quando essas coisas acontecem, né? Quando você tem um líder que às 7 horas da manhã te pede uma coisa e aquela tarefa que foi pedido para aquele dia vai levar umas 2, 3 horas para ser executado, e 20 minutos depois ele te pede uma outra, 15 minutos depois ele te pede uma outra, quando dá meio-dia ele já te pediu 10 coisas e você... E aí, o que eu priorizo aqui? O que eu faço aqui? O que provoca dentro da equipe esse tipo de comportamento de um líder? Eu vejo assim, nesses anos todos, né, já de experiência, já passei diversas vezes por isso, né, e também posso dizer com toda a convicção que a partir do momento que a gente tem tudo organizado, tudo funciona, isso é fato. Mas assim, eu já vi muita coisa de toda demanda, né, toda demanda vira urgente. Tudo é para ontem, né, tudo tem que ser ali naquela hora. E aí tem muita coisa, uma coisa que acontece muito também, que é muito comum, o cliente tá ali, tô com problema, para tudo, né? Tudo tem que parar para tomar as decisões em prol daquele determinado cliente, tudo é esquecido. Então o que acontece? Isso traz muita insegurança. Traz muita insegurança, traz realmente aquela sensação de que você não consegue entregar as coisas, que sempre está faltando algo, que sempre tem uma correção a ser feita. Então, assim, é um misto, né? Você acaba ali num misto, numa confusão, porque, assim, eu acho que muitas empresas, elas te dão as tarefas, né? Digamos assim, você recebe as tarefas, mas você não recebe a direção. Então, você não sabe o porquê você está fazendo aquela tarefa. Você não sabe a que resultado aquilo precisa te levar, o que você está ganhando com aquilo. Então, isso gera confusão. Isso gera instabilidade, né? Você passa a ter uma cultura estável, uma cultura de instabilidade. É interessante. Você vai falando, vai me passando aqui vários aprendizados desse processo. Acho que uma frase, um pensamento que é importante dentro da sua fala, né? As pessoas fazem as coisas pelos seus motivos e nunca pelos nossos, né? Isso é uma máxima. E aí você fala assim, eu não tenho uma direção, eu não sei o porquê estou fazendo, e aquela atividade, ela vai ficando sem propósito, né? Isso. E fazer uma atividade sem propósito tira o ímpeto, tira a alma, o espírito da pessoa fazer as coisas. E somado a isso, vem mais tarefas, sem uma direção, sem prioridade, aquele colaborador vai se desgastando. Ele vai cansando, a bateria dele vai... Aí vem sempre o líder, tem sempre aquele líder que sabe tudo. Dispensa. Isso, não está entregando. Não está entregando. Mas, cara, será que realmente o problema era o cara? Porque se em 5 anos de empresa o cara entregou 4 e de repente caiu a performance, o problema é realmente o colaborador? É uma pergunta, né? Retórica. Agora, o cara sempre foi ruim, nunca entregou. Aí outro 500. São outros 500. Agora, tô falando do perfil do indivíduo que sempre entregou e de repente para de entregar. Há algo, como eu costumo dizer, né? Há algo errado que não está certo. Né? Não é sobre pressão, porque a gente tem que lidar sob pressão. Agora, também não dá para lidar de forma desorganizada, porque a desorganização cansa, ela desgasta, porque são frustrações em cima de frustrações. Sim. E tudo que talvez um bom diálogo, a famosa avaliação 360, que nunca acontece de verdade, né? Ela é muito bonita na teoria, mas na prática, quantos líderes têm a coragem de ouvir o que tem que ouvir
e assumir a responsabilidade dos seus atos. Mas aí eu te pergunto, será que essas pessoas que já estão com esse sentimento de incapacidade, numa avaliação 360, elas de fato falariam do líder? Pois é, mas aí é por isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque por isso que eu te fiz a pergunta. Não funciona de verdade. Não funciona de verdade, porque o quanto estão dispostos a realmente ouvir e assumir a responsabilidade que é ele que está provocando esse problema na equipe? Pela pressão, pela cobrança, pela falta de organização, pela falta de planejamento, pela falta de um processo, pela falta de um direcionamento. Mas muitas vezes o funcionário, ele também, ele está cansado, ele está sem direção, né? Como eu falei, ele está cansado, ele está sem direção, as prioridades mudam toda hora, né? As reações mudam toda hora, eu estou reagindo a alguma coisa toda hora, eu não tenho um fluxo de trabalho. Então, assim, muitas vezes o funcionário, ele está cansado, mas ele está ali, porque ele tem que estar ali. Sim, ele sustenta, ele precisa do salário. Ele precisa do salário, né? Não vamos ser, tá ali, né, porque ele quer. Não, ele não trabalha porque temos que trabalhar, faz Todos parte. nós temos que trabalhar, faz parte. Todos nós temos ali o nosso salário a receber no final do mês. E o que acontece? Talvez aí, essa questão, porque creio eu que em alguns momentos, né, eu já fui líder, e eu já parei muitas vezes para fazer, né, uma autoanálise, mas nem todos conseguem fazer isso. Então, e nem todos os funcionários conseguem, nesse tipo de avaliação, apontar, né? Justamente, eu já ouvi muito, eu tenho boleto para pagar, então não vou ficar na minha. Né? Não vou falar nada. O preço da omissão é altíssimo. Né? Não vou falar nada. Existe um preço a pagar por falar e há um preço também a pagar pela omissão, né? Sim, porque as pessoas têm que ter em mente que isso são melhorias. Então, se eu estou incomodada com algo e eu não falo, isso está prejudicando quem? Né? Está me prejudicando, está prejudicando a empresa, está prejudicando a liderança. Está prejudicando a equipe como um todo. A equipe, né? Está prejudicando de forma geral. Então, esse tipo de avaliação talvez não funcione justamente por isso, né? Porque muitas pessoas têm receio de falar o que realmente pensam. E do que isso pode ocasionar, né? Será que eu posso falar do meu líder? Onde isso vai levar, né? Será que eu vou sofrer alguma represália quando eu falar isso? Bem, então, agora também a gente está só falando um pouco do líder e da prioridade, mas também temos que falar do colaborador também, né? Também. Porque não é só falar o que pensa. Também tem que ter o discernimento do que é fato e do que é ruído. Claro. Cada um tem que fazer a sua autoanálise. Exato, tem que ter uma responsabilidade. Onde é que eu estou errando? Tem que ter uma responsabilidade bilateral. Sim, claro. Ele tem que ter a responsabilidade da entrega, porque ele foi contratado para isso. Né? Eu já ouvi assim, fulano, por que você não entrega mais? A ele, porque eu ganho pouco. Aí você ganha pouco. E aí você entrega menos? Aí vamos sair um pouco do seu cenário e vamos comparar com jogadores de futebol, por exemplo, que não está no mundo dos negócios. Você acha que o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Messi, eles começaram a carreira dele ganhando milhões? Claro que não. Eles começaram ganhando sanduíche. E quando ganhava? Dependendo de muita história de jogador, era um pão com mortadela. E por isso eles entregaram menos? Não, porque eles tinham um objetivo, né? Essa é a palavra-chave. Né? E eu perguntei para ele, qual é o teu objetivo? Você quer ser reconhecido para depois receber? O jogo é o contrário, querido. Você primeiro faz, depois você vai ser descoberto. E você vai receber por isto. Mas Renato, e se eu ficar lá 1 ano, 2 anos, entregando, eu não for promovido, não for reconhecido? Busca outro lugar. Sim, aí o lugar dele não é ali. Exato. Eu já entreguei muito e não fui reconhecido. E por que você continuou aí? Se ele tem potencial. Se você sabe o seu valor, entrega. Se o seu valor não foi reconhecido, sai. Mas não saia ou deixe de fazer porque você ganha pouco. Porque você só vai ganhar muito depois que entregar. Sim. Né? E aí eu falei da minha experiência. Fui atleta. Você acha que eu ganhei a minha medalha de campeão pan-americano antes de eu fazer o caminho? Você quer ser campeão antes de correr, caramba? Não dá. Né? Então, o que eu tive que priorizar? Muitos acham que priorizar é assim, eu vou fazer isso. Priorizar
não é somente escolher o que vai fazer primeiro. Priorizar é dar não a todos os outros que vão tentar te distrair no caminho. É uma escolha. Exatamente. Tudo isso que você falou. É o cliente, qual é a minha ordem do dia? Qual é a minha rotina do dia? O que eu planejei? Sim. Ontem, uma cliente, eu não vi a ligação dela, e aí 30 minutos depois eu vi e retornei. Ela ficou chateada porque eu não pude atendê-la 30 minutos. Mas por que eu não atendi? Porque eu não deixo que o meu telefone ou qualquer outra coisa me tire da minha prioridade. Porque o telefone é ruído, o WhatsApp é ruído. Eu não falei que eu iria entregar um produto, uma solução? Então, naquela hora que estava na minha agenda, que eu estaria com o cliente A, eu não vou atender o cliente B. Sim. Porque o cliente B eu atendo no horário que eu marquei com ele. Ele tem um horário na minha agenda que ele contratou. E naquele horário eu estou disponível para ele. E aí, eu não posso permitir que a urgência do outro se torne a minha urgência. Porque senão eu entro nesse lugar que você acabou de falar. O reativo. Sim. Ah, mas e se eu perder um cliente? Tá tudo bem. Se eu perder um cliente que não respeita a minha agenda, eu não perdi, eu ganhei. Eu ganhei. Porque ele sai e entra 5 que respeitam. E a gente tem uma relação de respeito e entrega. Agora, se eu permito que fique entrando cliente que determina o que eu faço, quando eu faço e como eu faço, eu nunca estou liderando o meu negócio. Quem está liderando é o caos do outro. Isso se aplica na família, isso se aplica nas relações sociais, isso se aplica a qualquer lugar. Quem define a minha prioridade sou eu. Se eu marquei com você às 2 horas, é que das 2 às 3, você é minha prioridade. Porque eu marquei com você. A única coisa que me tira daqui é uma urgência familiar. É isso que eu ia falar. Urgências reais. Acontecem. Urgências reais. Urgências reais. Elas acontecem, elas vão acontecer. Então, assim, não é aquilo, eu vou seguir isso aqui à risca. Então, eu estou atendendo um cliente e, de repente, caiu um sistema inteiro, parou toda a empresa. Cliente, me isso desculpa. aqui, a empresa está toda parada. Aí não, eu não vou atender aqui porque esse meu cliente é prioridade. Né? Não é o pé da letra. Sim, né? claro. Então, é porque assim, às vezes tem gente Mas você tem que ter critério. Que leva o pé da letra, né? Sim, tudo tem que ter critério. Sim. Análise. Então, se eu tenho os critérios estabelecidos, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei o que eu preciso fazer, então isso fica muito claro. A gente volta na questão da clareza. Tem que estar claro. Então tem que estar claro para mim que se eu tenho X prioridades e a empresa parar, eu vou parar. Sim. Eu vou parar o que eu estou fazendo para atender a empresa, né, como um todo. Então, assim, isso... É uma emergência. É uma emergência. Então, eu tenho que entender o que é uma emergência. Se tudo é urgente, o que é urgente? Então, em síntese, o que a gente pode resumir é que prioridade que muda toda hora deixa de ser uma prioridade. Deixa de ser prioridade. E a pessoa fica ali o caos inteiro. E o que falta, essa falta de foco do time, de tudo isso que a gente está falando, nos leva novamente à resposta objetiva. Tudo isso acontece por falta de uma estruturação, por falta de um manual de cultura e operações. Porque dentro desse manual vai conter o quê? Esses critérios. E quando eu tenho um critério estabelecido, basta eu seguir. Sim. Basta eu executar. Porque aí não fica na cabeça, ou não fica no achismo, ou não fica na decisão emocional de ninguém. É um critério objetivo, claro e escrito. Tá? Que esse é o nosso critério de trabalho. Porque as regras, elas nos igualam. As regras não estão aqui para nos cercear, elas estão aqui para nos igualar na decisão. Para que ela não seja uma decisão tomada na emoção, que ela não seja uma decisão tomada, sei lá, por qualquer motivo. Isso evita que cada um tome a sua própria decisão, porque eu vou ter ali aquele 10 pessoas pensam diferente, poxa. Exato, então eu vou ter aquela equipe ali que eu entrego rápido de qualquer jeito, eu entrego lento, mas entrego perfeito, eu nem sei o que eu vou entregar, e eu também nem sei o que é minha prioridade, o que deixa de ser minha prioridade, então assim... Fica confuso, de fato, né? Tira o foco, imagina, ninguém consegue atender 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Então, se você perde o foco naquilo que você está fazendo, quando você volta, o que você estava fazendo?
Né? E se eu não tenho critério, se eu não tenho nada escrito, nada detalhado do que eu preciso fazer, não vou fazer do meu jeito. E aí sair da regra. Pois é. E tudo isso que a gente está falando aqui, né, ele é resolvido tendo um manual de cultura e operações, quando estabelece isso, mas não basta só ele. Precisa de uma outra ferramenta. Especificamente nesse conteúdo que a gente está tratando aqui, desculpa sobre prioridade, existe uma matriz chamada matriz de prioridades, onde é o elenco, né, as atividades, as tarefas, né, que o líder deveria fazer antes de passar para o colaborador. Ó, você tem 10 tarefas. Ó, essa aqui é importante e não urgente. Essa aqui é importante e não urgente. Essa aqui é importante, mas urgente. Essa aqui é não importante e não urgente. Ou seja, eu estabeleci um critério. Sim. E quando eu estabeleço um critério, eu tenho uma melhor escolha. E se eu não tenho um critério, o que a pessoa vai fazer? O fácil primeiro. Uhum. E quando ela faz o fácil primeiro, o que acontece? O difícil. Fica para depois. Fica para depois. E aí aquilo que é importante, que era importante e não urgente, vai para uma categoria terrível. Ele se torna importante e urgente. E depois de 3, 4 semanas, ele tem uma lista interminável de coisas importantes e urgentes a fazer. E aí, o que eu faço? E ele tem que fazer as 30. Interessante o que você falou. Eu lembrei de uma situação. Se eu não tenho prioridade, né, a matriz de prioridades, uma vez que eu não tenho essa matriz estabelecida, é justamente isso. Eu tenho, vamos supor que eu trabalho numa equipe de atendimento ao cliente, enfim. Tenho lá, aí aparece lá no meu sistema 10 chamados. Só que não tem prioridade estabelecida de quem eu vou atender primeiro. O que eu faço? Não sei. Atendo aquele que é mais fácil, que eu vou olhar, né? Eu vou ver o que esse cliente está pedindo, o que esse cliente está pedindo. Ah, esse aqui é mais fácil, eu vou atender esse aqui. E aquele que é um problemão, alguém vai atender, deixa aí que alguém da equipe pega, né? E aí, eu tendo essa matriz estabelecida, eu sei exatamente qual é a prioridade de cada cliente ali que eu preciso atender. Né? E aí, isso eu só levei um pouquinho aí para o lado do cliente, né? Mas aí isso vai se aplicar a toda a empresa, né? No setor financeiro, no setor administrativo, no setor operacional. É uma das ferramentas. Então, um profissional liberal, pequeno empresário, gerente, diretor de uma empresa, se fez sentido para você esse bate-papo aqui com a Bárbara, te convido para uma sessão estratégica. Nessa sessão estratégica, a gente vai bater um papo durante 30 minutos, eu vou te ouvir, você vai trazer para mim os seus desafios e eu te prometo te entregar pelo menos uma solução. Ah, Renato, a matriz de prioridade já resolve a minha vida. Maravilhoso. Mas a matriz de prioridade, ela é um mecanismo dentro de um ecossistema de gestão operacional de uma equipe, da gestão de pessoas, né? Que, quando a gente fala de gestão operacional, a gente está falando de gestão de pessoas que executarão tarefas operacionais, ou administrativas, ou seja, de qualquer demanda. Independente da área, existe uma operação a ser feita, mais ou menos tecnológica. Então, eu te convido para essa sessão e, claro, se for conveniente a você, eu vou te apresentar uma proposta comercial para resolver todo o seu desafio. A gente tem feito isso há algum tempo e, felizmente, né, nossos clientes estão bem satisfeitos.